Fala pessoal, hoje vou estar fazendo uma análise sobre o Betal 11, que é o BTG Agrologística, fundo imobiliário. Primeiro eu vou trazer aqui o Status Invest. O fundo está sendo negociado agora no final de 2024 a 68,51. A mínima histórica dele foi batida alguns dias atrás, foi no dia 19 de dezembro, que foi 63,92. Isso está trazendo um dividend yield de aproximadamente 13, 14%. Eu vou mostrar um pouco mais à frente, vocês vão entender o porquê. A gente pode ver que o fundo estava estabilizado ali nos R$ 75, ficou boa parte do ano, boa parte dos últimos 6 meses estabilizado acima de R$ 70. E agora em dezembro que o fundo veio cair e bateu a mínima histórica. O fundo ele teve um problema, ele teve uma inadimplência em um CRI, ele estava pagando 65 centavos. O fundo pagava, aliás, vamos começar do início. O fundo pagava 83 centavos em 2023, no início de 2023, e ao longo do ano ele foi tendo um problema de inadimplência no CRI, e aqui a gente pode ver que ele pagava 83, caiu para 80, 76, 73, 71, 68, 64 e depois aqui em 2024 65, estabilizou, pagou 4 meses 65 e depois voltou a pagar 84. Esse aumento no dividendo não é porque o fundo resolveu o problema, é devido a outra questão, que o fundo, apesar dele ser agrologística, ele emprestou dinheiro para empresas terminarem suas uh, construções, fazer as suas alocações imobiliárias, e uma dessas, o fundo tinha dois CRIs, um CRI deu problema e o outro CRI ele passou a pagar a amortização, por isso teve esse aumento no dividendo, né? Então vamos aqui para o relatório gerencial. Eu vou primeiro aqui eu vou dar uma lida no relatório gerencial, depois eu vou detalhar a questão dos problemas que o fundo teve e, e quais são assim as perspectivas e pelo menos o que eu acredito que vai acontecer com o futuro desse fundo, né? Só gostaria de deixar claro, eu acho que eu já falei, mas não custa deixar falar de novo, que esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de investimento. Como esse é a primeira vez que eu estou fazendo análise sobre esse fundo imobiliário, eu vou passar um pouco mais devagar por algumas etapas, né? Então, gostaria de dar uma lida aqui no objetivo do fundo, que é adquirir e construir ativos de escoamento e armazenagem distribuídos ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio brasileiro. Eu sou muito fã do, do agro em geral, é a locomotiva do Brasil, representa 1/3 do PIB, e infelizmente a gente só tem dois fundos imobiliários voltado para essa área, para o setor agro, né? Agora a gente tem os FIAGROS também, mas tem um foco diferente. Aqui são imóveis para o agroindustrial. O fundo começou suas atividades em fevereiro de 2021. Ele tem uma taxa de administração 1,1 sobre o patrimônio líquido. O código é o Betal 11, tem quase 6 milhões de cotas emitidas e ele só teve uma emissão. O valor de mercado do fundo é 422 milhões de reais, entretanto, tudo que tem dentro do fundo vale 670 milhões de reais. O valor patrimonial por cota é R$ 112 e a cota está sendo negociada hoje, como a gente viu. Esse aqui é no último dia de novembro, estava 70,60, mas agora a gente já viu que ela está 68,51. O rendimento 84 centavos, está dando um dividend yield de 14,28, 13 no status invest, né? Tem 41 mil investidores.
Prazo médio dos aluguéis são 7 anos e meio, 100% dos contratos são atípicos, tem 11 ativos e esse ADTV é uma sigla para negociação diária, né? Está sendo negociado aproximadamente R$ 600 mil por dia sobre esse fundo. E aqui vamos trazer os comentários do gestor. O fundo ele gerou 98 centavos por cota e depois das despesas, ele subtraindo as despesas ficou 89 centavos por cota e o fundo distribuiu 84. Então o fundo guardou 5 centavos para ser distribuído mais futuramente, né? Então o gestor, ele, como o fundo teve um problema no passado com o CRI, que hoje se tornou uma sociedade, o gestor ele sempre traz que o fundo está 100% adimplente e ele disse que o fundo encerrou o mês com R$ 18 milhões em caixa. O que é bom, bem interessante, traz esse montante que de certa forma é pequeno para um fundo imobiliário, mas é um valor expressivo. Esse montante, se ele ficar guardado em caixa, ele vai sendo valorizado, o caixa vai aumentar com o passar do tempo, ou então o fundo pode fazer algum outro investimento com esse valor. Aqui o gestor ele traz que eles estão avaliando uma alocação tática para otimizar o retorno desse caixa, enquanto eles não têm recurso suficiente para fazer uma operação grande e com boa governança. Então, o que seria essa alocação tática? Né? O fundo pode fazer diversas coisas. Uma coisa que eu odiaria ver esse fundo fazer seria comprar cotas de fundos imobiliários que estão descontados, né? Pode até ser interessante, mas eu não gostaria de ver o fundo fazendo isso, porque tem o risco dessas cotas se desvalorizarem e o caixa do fundo desvalorizar, e isso trazer prejuízo para nós cotistas. Então não avalie isso como necessário, e a gente está vivendo um momento de juros altos, a Selic está 12,25, então se ele manter esse dinheiro guardado em caixa seria ótimo, mas tem algumas outras possibilidades que o fundo pode trazer. A gente vai ver no final desse vídeo, no final do relatório gerencial, que o fundo tem algumas propriedades em que o valor são R$ 20 milhões, ou outras são 12 milhões, tem uma outra que é 26 milhões de reais. Então, assim, esse valor está próximo. Imagino que seria interessante o fundo fazer uma alocação desse valor, ou então deixar ele parado em caixa, mas não fazer uma alocação tática em outros fundos imobiliários. Aqui o fundo traz que ele tem uma reserva disponível para distribuição da SPE Santo Antônio, e essa reserva é 55 centavos por cota. Entretanto, essa reserva será preservada. Essa reserva ela não transitou dentro do fundo. Essa SPE Santo Antônio é referente a um CRI que deu problema no passado. Eles ficaram inadimplentes, não pagaram o fundo, e é por isso que o rendimento estava menor. E o fundo foi lá e executou a garantia e tomou a fazenda. E pegou a fazenda, fez uma sociedade com o pessoal que estava lá anteriormente, mas agora é tudo do fundo. E essa fazenda ela tá gerando dinheiro, tá aqui, esses 55 centavos, mas esse dinheiro não transitou dentro do fundo, então fica a critério do fundo qual será o melhor momento que esse dinheiro será transitado dentro do fundo e depois distribuído para nós cotistas. Essa é a parte que eu acho bem interessante do fundo. E, enfim, mais pra frente eu vou voltar sobre essa SPE Santo Antônio. Eu fiz uma pesquisa bem detalhada sobre essa fazenda e eu acho que quem ficar até o final vai gostar de ver.
Depois o comentário do gestor fala o cenário macro, eu vou ignorar essa parte porque é a mesma coisa que tem em todo fundo imobiliário. Aqui é a rentabilidade do fundo, ele não... A gente pode ver que quem comprou, quem entrou na emissão lá no início e segurou a cota até hoje está tendo uma desvalorização de 30%. Entretanto, aqui eles não estão... O gestor, né, não acrescenta a possibilidade de reinvestimento dos dividendos, o que sempre o que com certeza iria dar uma curva maior do que apenas essa do Betal 11. Com referência ao preço de fechamento em novembro, que foi de R$ 70, o fundo está dando um desconto de 37% no valor patrimonial, o que mostra que o fundo está bem amassado, mas esse é um fundo que ele não tem problemas aparentes. Ele teve problemas, resolveu os problemas, mas não tem nenhum outro problema aparente. Aqui é o histórico, o resultado do fundo, né? Em milhares de reais. A gente pode ver uma coisa que toda vez que eu estou analisando um fundo imobiliário, eu gosto de ver se o fundo está gerando mais dinheiro do que o que está sendo distribuído. Essa é uma coisa que é uma informação muito importante, porque você consegue ter uma ideia da saúde financeira do fundo imobiliário através desses dados. Então, por exemplo, nem todo fundo imobiliário traz essa informação bem mastigadinha, mas o Betal traz, graças a Deus, graças ao gestor, é que ele está mostrando que o fundo gerou 89 centavos, pagou 84 e os 5 centavos está indo para esse resultado acumulado, que está aqui a distribuir. Esse valor de 55 centavos, ele é diferente do valor da SPE Santo Antônio, que também é 55 centavos. Então, o fundo ele tem mais do que esse valor aqui a ser distribuído. O fundo ele tem R$1,10 por cota a ser distribuído. Por uma coincidência, o valor é 55 aqui e 55 na SPE, mas são referentes a fontes diferentes. Esse aqui é 55 centavos que já transitou dentro do fundo e está guardado, e o outro é referente apenas à sociedade que não transitou dentro do fundo imobiliário ainda, né? Aqui é a carteira de ativos. O fundo ele tem 11 ativos no total, e desses ativos eles estão distribuídos entre CRI, apenas um CRI agora, armazém graneleiro, complexo industrial de sementes, terminal transbordo intermodal, recebimento de grãos, terminal portuário, armazém refrigerado, e tem a SPE, que não está incluída aqui, mas é porque a SPE, desde que o fundo executou a garantia, eles não fizeram pagamento ainda. 100% dos contratos são atípicos, o que é interessante. Para quem não tem muita familiaridade, quando um contrato atípico, quando um locatário quer sair em um contrato atípico, ele tem que quer sair antes do prazo, ele tem que pagar todos os aluguéis remanescentes até o final do prazo do aluguel, o que traz uma segurança maior para a gente cotista, né? Ele tem esse fundo, ele tem uma média de vencimento nos seus contratos em 7 anos e meio, né? Então isso é bem interessante. 73% dos contratos irão vencer entre 2031 e 35. E a gente vê que em fevereiro, agora a gente está entrando em janeiro, né? Finalzinho de dezembro. Em fevereiro, 41% dos contratos são reajustados pelo IPCA. Então pode ter um aumento, 41% em fevereiro, 28% em março, 13% em abril, 18% em julho. Então é uma sequência, 4 meses, quase 4 meses seguidos, né? Se fosse junho aqui, seria 4 meses seguidos. Todo o IPCA estaria corrigido entre todos os imóveis do fundo. E aqui traz uma descrição sobre os imóveis do fundo. Tem 2 em Goiás, 2 ativos em Goiás, 5 no Paraná, 1 em Minas, 1 no Mato Grosso, 1 na Bahia e 1 no Espírito Santo.
O da Bahia é o da SPS Santo Antônio. A gente vê que eles não estão pagando ainda, representa 0% da receita imobiliária. Bacana ver aqui no mapa. A Fazenda Santo Antônio aqui a gente vê também que ela representa 11% do patrimônio do fundo e ela está pagando zero. Esse aqui é o valor patrimonial e receita contratada. E aqui o fundo fala novamente sobre o portfólio. Sendo bem sincero com vocês, eu gostaria muito de ver a BTG trazendo mais informações sobre os imóveis, porque, como eu disse no início do vídeo, são apenas 2 fundos imobiliários que investem em ativos agrícolas, e esse é um deles. Então, tem bastante coisa que a gestão podia trazer mais informações referente quem é a empresa que aluga aquele imóvel, o que é produzido ali, por exemplo, tem algum potencial de expansão. A gestão podia ser mais clara quanto a isso, podia trazer mais informação. Né? Aqui, Fazenda Santo Antônio, eles trazem uma imagem de uma cana-de-açúcar, né? Couripe, a gente dá pra ver isso aqui, é uma imagem 3D feito no computador, não é nem imagem de verdade. Cria Andali, o que mostra? Mas eu vou trazer, mas tá chegando a hora de eu falar desses assuntos, né? E como eu tinha falado lá anteriormente, o fundo tem 18 milhões em caixa. E aqui a gente tem um centro de recebimento que foi 21 milhões de reais. Tá pagando o fundo, né? Tá tendo um valor aí sendo transitado pro fundo. Aqui tem mais ativos, aqui ó, com frio. Isso aqui é uma imagem 3D. Poderia ser uma foto de verdade do ativo, né? Seria mais interessante. Porque os outros ativos pelo menos mostram as fotos. Mas aqui, Riete, no Paraná. Esse ativo aqui custou 12 milhões de reais. Esse em Palotina, centro de recebimento, 20 milhões de reais. Esse outro em Cascavel, 27. E são ativos, assim, próximo ao valor que o fundo tem em caixa hoje. Então, seria bacana ver o fundo ou adquirindo um novo imóvel, né? Ou então deixando dinheiro quieto no caixa, aumentando. Ou então contactando os próprios locatários, vendo se tem interesse em expansão dos ativos, às vezes construir um novo armazém, construir mais silos, né? Isso aí poderia fidelizar os atuais locatários ainda mais e também aumentar o rendimento, né? Vamos supor, se o fundo constrói um silo extra em alguns dos imóveis, aumenta o cap rate, né? Então, isso é algo que a gestão podia analisar. E eu vou trazer aqui no Google Earth sobre a Fazenda Santo Antônio, como que eu cheguei aqui. Nossa, eu tenho até que ver. Esse aqui é o Serpasa. Esse aqui é o fato relevante de quando o fundo adquiriu. A gente vê que o fundo emitiu o CRI a 60 milhões de reais. Eles emprestaram 60 milhões de reais para para o pessoal, para a Serpasa. São vários nomes, não sei o nome de todo mundo certinho, mas aqui ele emitiu com garantia em alienação fiduciária do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio 2. Fiança dos acionistas, cessão de recebíveis e cash colateral. Aqui é interessante ver, né, como esse aqui foi o fato relevante que mostrou, que estava mostrando o CRI pra gente, o que seria. Então, a gente vê que o CRI ele teria 10 anos de execução, os recursos do CRI seriam destinados à conclusão da usina de açúcar e etanol na fazenda,
e que eles têm 12 pivôs irrigados. A usina sucroalcooleira teria capacidade de 1,5 milhões de toneladas anual. E na época, o que eu achei interessante é que aqui esse CRI Serpasa, ele mostra a localização da fazenda. Então, como a gente sabe o município e mostra a localização, eu procurei no Google Earth e tá aqui. A gente vê que os 12. Esse aqui é referente ao ativo que deu problema. O fundo emprestou o dinheiro para o Serpasa terminar a construção dos pivôs e tudo mais, e do centro de moagem e produção de álcool, que é essa parte aqui da fazenda. E a gente pode ver com essas imagens são de 2023, que tá tudo funcionando, mas eu gostaria de trazer um time-lapse para vocês aqui, que vai mostrar desde 1988. Só o Google carregar melhor a imagem. Vamos ver se eu consigo pôr do início. Aí. Então aqui a gente pode ver que desde lá atrás, desde os anos 80, né, já era produzido álcool não, cana-de-açúcar pelo menos. E aqui no final, vou deixar rodando mais uma vez. Isso aqui são todas as imagens de satélite, qualquer pessoa tem acesso. Aqui é o Rio São Francisco. Isso aqui era uma fazenda privada antes que produzia álcool, agora a fazenda é do fundo imobiliário. E a gente vê que eles construíram os 12 pivôs, construíram o centro aqui, e tem essa outra área aqui que eles abriram também. A gente vê que na imagem de 1980 nem essa outra região aqui era aberta, isso aqui era tudo mata fechada. Aqui eles abriram mais 2 áreas para pivô, mas não tem nada. Então, será que o fundo vai ter mais recursos vindo dessa SPE através desses pivôs extras? Porque aqui dá para ter 14 pivôs, que dá para ver que eles já formaram a área, né? Não dá para ter certeza se tá tudo formado, ainda dá para ver que tem algumas árvores aqui, mas eles desmataram isso aqui, né? Então, essa aqui é a parte que deu o problema do fundo. Emprestaram dinheiro, o pessoal não conseguiu pagar o fundo, não sei o que aconteceu, mas o fundo executou a garantia e agora a fazenda é do fundo imobiliário. É que eu lembro que de ver em algum fato relevante quando eles executaram a garantia de que os insumos biológicos, que são as leveduras para fermentar o álcool, foram mantidos, todos os equipamentos e tudo mais, que está tudo dentro da SPE. E é bem interessante. Eu acho bem bacana ver toda essa análise, porque como esse fundo imobiliário é de fazendas, as fazendas são grandes, né? Não fazenda em geral, eu dei uma boa generalizada, mas como eles são de propriedades rurais, ativos agrologísticos, a gente consegue ver o desenvolvimento dos ativos por imagem de satélite. E como isso tudo foi dentro de um CRI que deu problema, eu acho que eu já falei o suficiente. Não, tem só mais um detalhe. Quando o fundo emitiu essa dívida, eles emprestaram 60 milhões de reais e o fundo não pagou. Hoje, o Serpasa, ele tá no fundo correspondente ao valor de 84 milhões, que foi a garantia, né? Então, por que eu acho que o fundo fez essa SPE? Porque eu não sei exatamente os detalhes, mas eu acho que essa SPE entrou por conta daquele valor ser um pouco menor desse, mas e deve ter mantido os antigos donos como sócios minoritários da fazenda. Mas tá aí, esse valor trouxe
incremento patrimonial para nós cotistas, mas chega de falar de coisa que deu problema. Eu fiz essa mesma análise sobre o CRI Andali, que é, é bem interessante também. Eles emprestaram 106 milhões de reais para essa empresa construir um terminal logístico ferroviário em Rio Verde, Goiás. Essa aqui é o mapa do projeto. E como eu dei essa pesquisada sobre a Fazenda Santo Antônio, eu achei bem interessante dar uma outra olhada nesse CRI que tem dentro do fundo imobiliário para ver o andamento, né? Porque como esse é o ativo que aumentou o rendimento do fundo, por que não também dar uma olhada nele e ver? Esse aqui era o projeto em Rio Verde. A gente vê que saiu até a notícia depois, em agosto de 2022, falando que foi inaugurado o terminal de fertilizantes em Rio Verde. Foi investido 160 milhões de reais. Desses 160 milhões, 106 veio do Betal para financiar essa construção. E ela está bem aqui, eu já deixei ela salvo para poder fazer o vídeo, né? Vamos lá, fly to... Ah não, eu cliquei no errado, falei Santo Antônio. É o Andali. Agora vamos lá para Rio Verde. Esse aqui é o ativo intermodal. Essa imagem aqui é de 2023. Dá para ver que tem essa região que está sendo construída ainda, não estava pronto quando essa imagem de satélite foi tirada. Essa imagem tem mais de um ano, talvez isso aqui esteja pronto. Mas de acordo com o mapinha que eles tinham mostrado, o projeto, pelo menos, isso aqui seria uma área referente a combustíveis. Né? Não tem muito mais explicação, mas o que eu achei bem legal de que dá para mostrar é que bem aqui não dá para ver tão perfeitamente assim, mas aqui passa a ferrovia Norte-Sul aqui. Em algum momento aqui ela se bifurca aqui, bem nesse trecho. Isso aqui é a ferrovia Norte-Sul. Ela bifurca uma rota, entra dentro do terminal que foi financiado pelo Betal, e aqui ele passa por diversas etapas de distribuição de açúcar, grãos e fertilizantes. Eu dei uma pesquisada, não é só a Andali, tem outras empresas que trabalham aqui. Então, é bem interessante isso. E se a gente for voltando às imagens, o que é bem bacana do Google Earth é que a gente consegue ver diferentes imagens de satélites. Só que nem sempre, por exemplo, aqui, ó, nem sempre a imagem de satélite vai atualizar toda a área que a gente está vendo na tela. Às vezes uma parte da imagem é mais recente, outra parte é mais antiga. Mas a gente vê que isso aqui estava em construção há muito tempo. Ó, nessa parte aqui dá até para ver que na parte de grãos aqui, ó, o silo estava em construção em 2021 e na imagem seguinte ele já estava quase pronto. Um deles, pelo menos, dá a entender que está pronto, né? E aqui tem todo o andamento das obras. Então, aqui, lá em fevereiro de 2021, isso aqui era tudo mato. E quando tava tudo terra para lá e para cá. E nessa época, fevereiro de 2021, foi quando o dinheiro foi emprestado, que foi em março de 2021, aliás. Quando era tudo terra, o dinheiro foi emprestado para financiar essa construção. E aí a gente vê que depois que o dinheiro veio, a construção andou, foi finalizada em 22 e agora está aí pagando proventos e amortização para o fundo e para nós cotistas. Então é isso, né? Eu queria trazer essas perspectivas aqui para o fundo do Betal. Tem muita coisa que pode ser explorado. Gostaria muito de ver o Betal
apresentando melhor seus ativos, é, trazendo perspectivas diferentes para os ativos, falando o que é produzido ali. Isso seria interessante, isso iria trazer mais segurança para a gente que é cotista. Mas a gente pode ver que com pouca informação, às vezes a gente buscando, a gente consegue achar bastante coisa interessante. É isso aí, muito obrigado. Tchau, tchau.